Contingência. Mais uma propriedade semântica das fórmulas da lógica proposicional. Mas afinal, o que é uma contingência? Essa palavrinha simpática, que eu diria os filósofos adoram usá-la. Contingência é aquilo que pode ser verdadeiro, mas que também pode ser falso. Veja como definimos essa propriedade na lógica proposicional. Uma fórmula H é uma contingência se e somente se existem interpretações I e J, tais que I interpreta H como verdadeiro e J interpreta H como sendo falso. Em outras palavras, podemos dizer o que está escrito aqui usando essa notação. H é contingência se e somente se, por definição, essa é uma equivalência por definição, existem interpretações I e J, tais que I interpreta H como verdadeiro e J interpreta H como sendo falso. Mas se H é uma contingência nessas condições, H não é uma contingência nessas condições. Ou seja, H não é contingência se somente se, por definição, toda interpretação I interpreta H como verdadeiro ou toda interpretação I interpreta H como sendo falso. Podemos, digamos, parafrasear essa definição num caso particular. Veja, considere o símbolo proposicional P, que representa a proposição Zé é educado. Essa proposição ela é uma contingência. Por quê? Porque existe I que interpreta P como sendo verdadeiro. Esse I pode ser, digamos, a interpretação da Maria, e a Maria considera que Zé é educado. Mas também existe J, tal que J de P é falso. Esse J é a interpretação, digamos, do Chão, e o Chão considera que Zé não é educado. Então, ser uma contingência é exatamente seguir essa ideia. Pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Mas nunca é apenas verdadeiro e nunca é apenas falso. As duas possibilidades estão sempre presentes. Há pessoas que consideram Zé educado, como também há pessoas que consideram que Zé não é educado. Quando algo é uma contingência, é aquilo que pode ser, mas pode não ser. É aquilo que tem uma aparência que talvez não corresponda à realidade. Ou seja, o Zé, por exemplo, nós o vemos e inferimos algo a respeito dele. E as nossas inferências? Há pessoas que inferem que ele é educado e outras que ele não é educado. E, além disso, como aquilo que vemos muda constantemente, em geral, muito do que vemos é realmente contingências. O Zé muda constantemente. Veja agora alguns exemplos de fórmulas. Fórmulas da lógica proposicional que são contingências. Temos nessa folha uma tabela e nessa tabela várias contingências. E quando as fórmulas que estão escritas aqui são contingências, escrevemos assim. E quando não são, escrevemos não contingências. Então, o símbolo P, essa fórmula, ela é uma contingência, porque ela pode ser interpretada como verdadeiro e como falso. Na sua coluna temos verdadeiro e temos falso. Q também é uma contingência. P implica que é também uma contingência, porque tem verdadeiro e falso. P se somente se que, P ou que, tudo
todas essas fórmulas são igualmente contingências. Observe, então, o seguinte: para ser uma contingência, é necessário, por definição, um se somente se aqui por definição, que exista linha com símbolo T e também linha com símbolo F. Nessas condições, dizemos que a fórmula é uma contingência. E exemplo de contingência temos, por exemplo, essas duas fórmulas. Porque aqui temos T e temos também F. Mas, no caso em que toda linha só tem T ou que toda linha só tem F, por definição, nesse caso, temos uma fórmula que não é contingência. E temos aqui exemplo de duas fórmulas que não são contingências. P ou não P, só aparece o símbolo T. Então, não é contingência. P e não P, só aparece o símbolo F na sua coluna. Logo, não é contingência. Observe que essa fórmula aqui, além de não ser contingência, é uma tautologia, porque aparece somente o símbolo T. Essa fórmula aqui, além de ser uma contingência, é também satisfatível. Essa é satisfatível, essa é satisfatível. Então, parece que se é uma contingência, então é satisfatível, né? Esse é um fato. Vamos, na sequência, demonstrar esse fato. Se uma fórmula é uma contingência, ela é satisfatível, porque se ela é uma contingência, tem símbolo T na sua coluna, e se tem símbolo T na sua coluna, então ela é também satisfatível. Apresentamos a propriedade semântica da contingência. E, na sequência, vamos demonstrar alguns resultados que consideram tal propriedade semântica.